tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras dentro de um ciclo de 5 segundas-feiras, onde temos palestras maravilhosas, conferências maravilhosas que estão dentro de um projeto da Conexão 2030. O que é o projeto ou o Plano 2030? Plano 2030 é um plano que foi feito estrategicamente no ano de 2020, pensado ali e colocado em prática, pensando e apontando para 2030, onde a igreja precisa trabalhar intencionalmente e estrategicamente para ela se desenvolver, para que o reino de Deus cresça, para que o evangelho se expanda e até que o Senhor Jesus volte. A igreja tem pensado num plano estratégico para que ela seja efetiva, pulsante, viva, efetiva e contextualizada no seu tempo, na sua história. E estamos nisso, irmãos. Estamos nisso, amados líderes da nossa linda denominação. E este plano estratégico, a Conexão 2030, tem trabalhado em 5 áreas muito específicas e a Superintendência Nacional, na pessoa do Bispo Divino Eterno, junto com todos os seus diretores, lideranças e departamentos nacionais, tem trabalhado intencionalmente em 5 áreas específicas,
as quais estamos tratando dentro dessas palestras. São 5 dias de palestras, são 5 áreas pensadas estrategicamente. São 5 áreas, macro-áreas, onde a igreja e os departamentos nacionais têm trabalhado. Claro, os departamentos regionais, os distritais e as igrejas locais têm trabalhado intencionalmente nessas 5 áreas. E nós queremos apresentá-las para vocês. A grande comissão é a primeira área e que a missionária Mariane trabalhou no primeiro ciclo de palestra, na primeira palestra, na primeira segunda-feira. Ela falou sobre a grande comissão e trouxe para nós a responsabilidade de como viver a grande comissão como igreja e como igreja de Deus, como nós temos trabalhado, como o Departamento Nacional de Missões tem trabalhado dentro dessa área. A segunda área, que é a área de hoje, é a formação integral. É uma área que trabalha intencionalmente para a formação teológica. E é uma formação teológica intencional. É pensando não só no conhecimento, não só na formação do conhecimento e proporcionar o conhecimento ao líder, ou ferramentas teóricas ao líder. Não, é pensando também na espiritualidade e na área ministerial. Aqui está a teoria, a espiritualidade e a prática, envolvendo todo o ministro, todo líder, envolvendo a integralidade daquele ser, daquele sujeito que está adquirindo o conhecimento. Então, dentro dessa área de formação integral, está o Departamento Nacional de Educação trabalhando especificamente e estrategicamente na educação cristã, na educação teológica dos nossos membros, dos nossos líderes, para que líderes sejam formados em excelência e preparados, contextualizados para este tempo, para responder às necessidades das comunidades e deste tempo. Formação integral, uma área muito importante para ser trabalhada e a igreja tem pensado nela. A terceira área, que são para as palestras das outras segundas-feiras que vêm por aí, é o desenvolvimento integral da família. Aqui a igreja está se preocupando com a família, em preservar a família de maneira que da maneira que Deus constituiu e da maneira que esta família pode ser relevante também, preservada, mas também frutífera neste tempo. A igreja tem pensado nessa área e tem trabalhado estrategicamente, você verá nas próximas palestras. A outra área é a incidência pública e social. Aqui a igreja está se preparando para ser relevante nas comunidades, nas sociedades, respondendo às necessidades do povo na igreja local. E a igreja precisa pensar estrategicamente e responder a essas necessidades. Como ela pode ser relevante pública e socialmente. Nós não temos que pensar somente na área espiritual, no espírito. Não. O ser humano, ele está envolvido em... O ser humano, ele trabalha de uma forma integral. Ele tem os seus relacionamentos, as suas relações. E é nisso que a igreja precisa trabalhar, fora das 4 paredes e dentro dela. Porque há uma missão tríplice da igreja, para com Deus, para com a própria igreja e para com o mundo. E a igreja precisa ser relevante em seu tempo. Amém? Agora, nós temos a última área, o último ponto, o último eixo de trabalho ou área estratégica que a igreja tem pensado e que tem trabalhado, que é o cuidado e desenvolvimento ministerial. Aqui a igreja se preocupa com o ministro. A igreja está andando lado a lado com o ministro. As famílias do ministro. Aqui os pastores exortadores, ordenados, os bispos, eles precisam de uma atenção especial. Eles não podem andar sós. Eles não podem estar sozinhos e isolados no ministério. Apesar de que, às vezes, é uma característica do próprio ministério. Porém, a igreja tem se preocupado com a emoção do ministro,
com a família do ministro. E as famílias precisam de uma sustentabilidade emocional. E a igreja precisa pensar estrategicamente dentro dessa área, porque a igreja tem que cuidar daqueles que cuidam dos outros. E a igreja tem pensado estrategicamente. Percebe aqui que são 5 áreas e nós estamos dentro dessas palestras, nessas 5 segundas-feiras, trabalhando essas 5 áreas. E a Superintendência Nacional, pensando também estrategicamente, está levando a você, junto com os diretores nacionais, a entender a importância dessas áreas, a pensar estrategicamente dentro dessas áreas. Você, pastor local, você, líder de departamento, você precisa trabalhar intencionalmente, observando essas 5 áreas que a sua igreja, que a sua denominação, pensando em América Latina, tem trazido para a igreja ser efetiva em seu tempo. São 5 áreas, 5 palestras. E no dia de hoje, nós estamos com a palestra que trata sobre a formação integral. Para essa palestra, que eu sei que você está pronto como os outros dias. Está pronto então? Tira todos os distratores de perto de você. Tire tudo aquilo que vai te distrair, tirar a sua atenção. Porque agora você precisa, em poucos minutos, entender esta área estratégica e ver como a igreja, a denominação, tem trabalhado estrategicamente para o desenvolvimento e a aplicação da formação integral de seus membros. Assim, nós, para esta área, temos aqui, designado pela Superintendência Nacional, o Dr. Expedito de Melo, bacharel em Artes e Religiões, licenciado em Educação Religiosa, mestrado em Divindade e PhD por SATS. Dr. Expedito de Melo é um bispo da nossa denominação, com experiência em setores na área administrativa, dentro da supervisão regional, Superintendência Nacional, diretor do Seminário Nacional da Igreja de Deus, lá em Goiânia, e hoje atua como diretor nacional de educação. E além dessas grandes funções que ele já ocupou e que ocupa hoje, ele ainda é pastor local. Um homem dotado de experiência, de conhecimento teológico, ministerial. E agora, com vocês, eu deixo o Dr. Expedito de Melo com este grande desafio, mas o grande prazer de trazer esta palestra poderosa às nossas vidas e a informação fundamental para todos os nossos ministros no dia de hoje sobre a área estratégica formação integral. Doutor Expedito de Melo, eu deixo a palavra com o senhor para tratar sobre a educação teológica, a educação cristã e o grande desafio que nós temos avançando como igreja até 2030, até a volta do Senhor Jesus. Doutor Expedito de Melo, é contigo. Olá, meus amados irmãos e colegas, companheiros de jornada. É um prazer muito grande estar nessa oportunidade conectado com vocês para falar um pouco do Departamento Nacional de Educação da Igreja de Deus no Brasil. Eu e outros diretores fomos comissionados pela nossa Superintendência Nacional para apresentarmos esses departamentos e o trabalho que estarão desempenhando dentro da Conexão 2030, que é o plano de meta da Igreja de Deus no Brasil para essa década que acabamos de iniciar, ok? O lema do nosso Departamento Nacional de Educação é mais preparo para um serviço melhor. Isso diz que se nós queremos
oferecer um serviço melhor na missão de Deus, na missão global, na obra de Deus, nós precisamos estar mais e melhores preparados, ok? O Departamento Nacional de Educação da Igreja de Deus no Brasil hoje conta com o seguinte quadro estatístico e com as seguintes escolas, ok? Somos representados por 9 escolas estaduais, entre elas o CEID Nacional, aqui em Goiânia, aqui próximo em Goiânia, e o CTM, nosso Centro de Missões Transculturais, que está na cidade de São Paulo. E falando de números, o CEID Nacional em Goiânia, que é também conhecido como regional, conta hoje com 363 estudantes nas suas diversas modalidades. O CEID de Fortaleza com 85 estudantes. O CEID de Recife, Pernambuco, com 154 estudantes. O CEID de Belo Horizonte, com 54, ou melhor, com 45 estudantes. O CEID de Uberlândia, Triângulo Mineiro, com 56 estudantes. O CEID de São Paulo, com 21 estudantes. O CEID do Rio de Janeiro, com 28 estudantes. O CEID de Brasília, aqui onde está sediada a igreja, com 131 estudantes. E o Centro de Missões Transculturais, com 21 estudantes. Então, meus queridos irmãos, nós temos hoje um total de 9 seminários, como já falamos, sendo eles 7 regionais, o CEID Nacional, que é também tido como regional, mas é a nossa escola de superintendência, é a nossa escola nacional, e com o Centro de Missões Transculturais, que é o nosso CTM, ok? Além do mais, nós contamos com cerca de 25 polos, que são extensões desses seminários regionais que estão espalhados pelo Brasil. E essas escolas oferecem hoje os cursos básicos, médio, bacharel e mestrado em teologia e ministérios. São vários cursos que estão sendo oferecidos através do sistema híbrido, que é presencial e também online. Alguns totalmente presencial, outros totalmente online e outros híbridos, que combinam o sistema presencial e o sistema online, ok? Então, com isso, está muito facilitado o acesso aos nossos programas de educação na Igreja de Deus no Brasil. Os programas, repetindo, são básicos, médio em teologia, bacharel superior em teologia e mestrado em ministério e em teologia, assim como a formação missionária no CTM e o mestrado em missiologia, que recentemente foi iniciado através do CTM em convênio com o Seminário Nacional em Goiânia. Estamos também trabalhando, eu juntamente com os demais diretores que formamos o DNE, ou o Departamento Nacional de Educação, estamos trabalhando na elaboração de quatro programas de pós-graduação e um doutorado em teologia prática. Os 4 programas de pós-graduação
estarão focados em liderança e gestão pastoral, para assim fornecermos as ferramentas adequadas para os nossos pastores, para aqueles que estão no campo. E também um programa de pós-graduação em ministério familiar, preparando e habilitando pessoas para trabalharem diretamente com famílias, com casais, com a problemática da adolescência, da infância e dos jovens. Esses programas de pós-graduação serão oferecidos inicialmente pela nossa Escola Nacional e pelas escolas que tiverem condição de oferecerem todos esses programas através do sistema híbrido. Também o programa de pós-graduação em missões urbanas, habilitando pessoas, líderes, pastores para a implementação de ministérios urbanos de acordo com as demandas que nos são apresentadas nas grandes metrópoles do Brasil. E também estamos trabalhando para a criação de uma pós-graduação em ministérios com jovens e adolescentes. Nós vemos essa grande necessidade de termos pessoas, pastores jovens, rapazes, moças, homens, mulheres, preparados para ministrarem para os jovens, para responderem às perguntas que os nossos jovens, que os nossos adolescentes fazem na nossa atualidade. E como mencionamos no início, estamos trabalhando para a criação de um programa de doutorado em teologia prática. Quando falamos doutorado em teologia prática, nós falamos de um doutorado que vai combinar a área acadêmica com a área prática. Ou seja, vamos trabalhar com a teologia aí nos seus níveis mais altos, mas também aterrissando essa teologia, oferecendo aos nossos líderes e aos nossos pastores ferramentas, não somente para o desempenho do ministério, do trabalho prático, ou do missionário, do pastor, do plantador de igreja, mas também para os nossos professores de teologia, nossos professores em nossos diversos seminários, ok? Além do mais, nós estamos projetando e trabalhando com o nosso departamento para implementação de cursos, orientando nossos seminários a oferecerem cursos na área das comunicações, ok? Para darem cursos práticos nos nossos seminários, ajudando os nossos pastores a implementarem trabalhos online, trabalhos através da internet, tendo em vista que com essa pandemia nós fomos desafiados a usarmos os meios de comunicação para a implementação do ministério e para levarmos a palavra de Deus fora das quatro paredes, e não podemos fazer isso aleatoriamente ou de qualquer maneira, ou sem um preparo adequado, para não estarmos expondo fragilidades para o público, mas sim levando o Evangelho, comunicando o Evangelho de uma maneira magistral, de uma maneira que as pessoas entendam e aceitem a palavra de Deus, porque essa é a nossa finalidade. Estamos também trabalhando na nossa grade curricular. Temos identificados que precisamos de ferramentas diferentes de algumas que hoje nós temos para a implementação dos ministérios. E com isso, precisamos consultar os nossos pastores, aqueles que estão no campo, para sabermos quais ferramentas eles precisam na atualidade.
O que é que eles estão precisando? Ou em que nós podemos ajudar? Em que os nossos seminários podem ajudar a cada um deles? E a partir dessa pesquisa, elaborarmos uma grade curricular para as nossas escolas que respondam às perguntas que os nossos pastores estão fazendo, para que, por sua vez, eles respondam às perguntas que o público em geral lá fora estão fazendo. Então, essa é a nossa meta com respeito à nossa grade curricular. E também estamos procurando identificar escolas no Brasil e fora do Brasil para fazermos convênios, ok? Para fazermos convênios educacionais e também, através desses convênios, buscarmos credenciamento, reconhecimento para os nossos programas e para as nossas escolas espalhadas pelo Brasil. E ainda dentro dessa área que estamos trabalhando, nossas projeções, estamos procurando motivar as nossas escolas e os nossos pastores para levantarem estudantes, para falarem da necessidade do preparo. Nós temos hoje aproximadamente 70 mil membros e entre membros e congregados, mais de 100 mil pessoas que frequentam as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. E precisamos motivar muitos desses irmãos, desses membros, desses discípulos, para serem engajados nas nossas escolas, em nossos programas de educação e assim para estarem preparados para o ministério cristão. E assim nós projetamos mais de 2.000 estudantes através dos nossos programas espalhados pelo Brasil. Amém? E fazemos uma pergunta: qual a importância da educação teológica para a conexão 2030, ou seja, para cumprirmos com as nossas metas, com as metas que foram estabelecidas pelo Conselho Executivo Nacional e também pelo CEL, que administra a América Latina? Quais são as ferramentas que nós precisamos para cumprir com essas tarefas? Primeiramente, nós falamos de aperfeiçoamento dos santos. Na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 12, Paulo escrevendo a essa igreja, ele diz que Cristo deu ministérios, deu líderes, deu pastores, deu mestres, deu doutores, deu missionários, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Então aí está o primeiro porquê. Para o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos, meus queridos irmãos, aperfeiçoar a nossa comunidade com a palavra de Deus. É com treinamento, é com cursos, é com capacitação. E para isso aí estão os nossos seminários, que nós aperfeiçoamos aqueles crentes, aqueles novos convertidos que chegam como pedras brutas em nossas igrejas. E precisamos trabalhar agora no discipulado. E o discipulado tem vários níveis. O primeiro nível é aquele nível que habilitamos esses novos crentes para serem engajados na igreja local, na vida da igreja local, e levarmos eles para alguns departamentos. De outra maneira, serão meros espectadores e não ficarão muito tempo em nossas comunidades locais. Precisamos engajá-los na missão e na obra. E o outro nível é habilitarmos, é prepararmos esses discípulos para o trabalho do ministério,
para os ministérios de missões, de evangelização, de plantação de igreja, de treinamento, de um modo geral. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz que toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e proveitosa para repreender, para corrigir e para ensinar, a fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observemos que esse texto fala sobre duas dimensões. Primeiro, aquela dimensão pessoal, de perfeição, na qual o cristão tem a sua comunhão com Deus de uma maneira plena. Amém? Na qual nós nos aproximamos de Deus através da nossa santidade. A nossa santidade, a santidade cristã, nos aproxima de Deus. É por isso que o apóstolo aqui usa a palavra perfeição. E alguém pergunta, é possível atingirmos a perfeição? Sim, meus irmãos. Através de Cristo Jesus é possível. Porque Deus nos vê através de Jesus. E quando Ele te vê através de Jesus, Ele te vê perfeito, porque Cristo levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos fracassos, todos os nossos pecados e todas as nossas dívidas. E quando Deus nos vê através de Jesus, Ele nos vê perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito. E a dimensão seguinte é perfeitamente habilitado. Aí já fala de quê? De ferramentas. Precisamos de ferramentas. Precisamos ser habilitados, ser treinados, ser exercitados para fazermos o trabalho de Deus. E nessa atmosfera, os nossos seminários, nossas 9 escolas, estão aí espalhadas pelo Brasil. Nossas extensões estão espalhados pelo Brasil para nos fornecer essas ferramentas, para nos ajudar a cumprirmos com a missão de Deus. E para isso eu apresento para os nossos pastores, para os nossos líderes, para nossos supervisores, esse programa, o programa de educação da Igreja de Deus no Brasil. Você pode ver que aí em sua região, e quem sabe em sua cidade, tem uma escola, tem uma extensão, porque hoje a educação teológica chega a nós em diversos meios. Antes, muitos colegas nossos que estão aí desempenhando o ministério com lutas, com dificuldades, com poucas ferramentas, e muitos porque não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola como nós, como muitos de nós tivemos. Então eles estão lutando com isso aí, mas nós temos essa condição. Porque hoje não é apenas um IBID, não é apenas um CEID, são várias escolas, são várias extensões, são vários núcleos, são vários professores espalhados por todo o Brasil para atenderem a nossa comunidade, a mais de 100 mil membros e congregados das nossas igrejas locais. Pelo que eu desafio a meus amados irmãos, colegas, para envolverem as suas igrejas no treinamento, no preparo. Você quer que a sua igreja se envolva em missões? Envolva ela primeiramente no treinamento. Você quer que a sua igreja se envolva na plantação de igreja? Envolva primeiramente no treinamento. Como plantar uma igreja? Como liderar uma igreja? Como levar uma igreja ao crescimento? Você quer que a sua igreja se envolva na Missio Dei ou na missão de Deus em algum setor, em alguma área da missão de Deus? Então leve primeiro essas ferramentas e sem nenhuma dúvida você logo depois terá uma igreja
preparada e habilitada para toda boa obra, como diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude para cumprirmos com a missão que Deus colocou em nossa responsabilidade, em nossas mãos. A investirmos em novos líderes, em novos obreiros. Olha, meu amado colega, esse jovem que está na sua igreja hoje, aí tocando instrumento, cantando ou procurando fazer alguma coisa, amanhã ou depois, esse rapaz, essa moça, esse irmão, essa irmã, pode ser tremendo pastor, tremendos pastoras, como você é hoje. Assim você começou, assim nós começamos. E no início nem sabíamos direito o que fazer, mas alguém facilitou e nos encaminhou, e estamos hoje aí dando frutos para a glória de Deus. Então esses membros da sua igreja, amanhã poderão estar totalmente engajados na missão de Deus, e a sua igreja é uma igreja que cumpre com a missão de Deus em todas as suas dimensões. Muito obrigado, agradeço a todos que estão conectados conosco, um abraço muito cordial e que Deus ajude a cada um de vocês. E nesse momento eu vos convido para orarmos, para um momento de oração, para que Deus nos ajude nessa empreitada, que não é uma empreitada do diretor de área, nem do superintendente nacional, nem dos supervisores, mas que é uma empreitada de todos nós, que fazemos parte ou que somos o corpo de Cristo. Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, meu Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar humildemente em Tuas mãos. Queremos nos colocar, ó Pai, dentro da Tua vontade, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos ajude e nos mostre o caminho, ó Deus, para um melhor preparo que nos leve a um serviço melhor, ó grande Deus. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, ajuda esse ministério, ajuda esses pastores, ajuda essas pastoras que estão procurando meios para influenciarem suas comunidades, para levarem a sua igreja além das quatro paredes, comunicando o Evangelho, levando o amor de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos graça para vermos que tem tantas escolas e tantos meios, tantas ferramentas, as quais poderemos lançar mão para essa tarefa que é minha, que é nossa e que é Tua. Muito obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Um abraço, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Tremendo, irmãos! Obrigado, doutor Expedito, obrigado, bispo Expedito, porque o Senhor se preparou, o Senhor tem se dedicado nesta área e é maravilhoso ver e ouvir o que a igreja tem desenvolvido e como a igreja pretende avançar ainda mais para grandes resultados dentro dessa área da formação dos nossos membros na educação teológica, educação cristã, formando os nossos membros não só num conhecimento bíblico e teológico ou teórico, mas envolvendo a espiritualidade, envolvendo o ministério, a prática, porque a teologia, se ela não tem resultados na nossa vida, no nosso caráter, na nossa prática, ela se torna irrelevante, porque Deus veio para transformar o homem e o conhecimento de Deus se torna irrelevante se este conhecimento não transforma a existência humana. É maravilhoso falar sobre esse tema e nós somos muito agradecidos, Doutor Expedito de Melo, por sua palestra. Obrigado por essa explanação e por todas as informações que o Senhor trouxe. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério e tudo que o Senhor empreender. Bom, irmãos, aqui, antes de nós finalizarmos, queremos que você esteja muito atento para a nossa programação nacional em outubro, Assembleia Nacional. Vamos ver? Assembleia Nacional de Ministros, Força e Coragem.
Estamos atravessando os tempos mais difíceis em mais de um século. Tempos de lutas e desafios, mas não estamos sozinhos. Continuamos lutando o bom combate. Em outubro estaremos juntos, chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram, nos levantando com mais força e mais poder. Os que esperam do Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Assembleia Nacional Igreja de Deus do Brasil, 20 a 22 de outubro, em Goiânia. Você não vai ficar de fora deste grande evento, um evento maravilhoso e importantíssimo para a nossa denominação. Esteja lá conosco, estaremos lá em outubro, neste evento poderoso, com força e coragem. Vamos juntos, porque o Espírito Santo é aquele que envolve as nossas vidas e nos impulsiona para grandes frutos e para a glória do Senhor. Vamos juntos nesse processo, amém? Então, hoje encerramos a palestra e a segunda palestra do dia de hoje, mas nós nos vemos na próxima segunda-feira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Igreja de Deus Oficial aí, para que você receba todas as notificações, ative o sininho e receba todas as notificações, as palestras e conferências que a Superintendência Nacional, junto com todos os diretores e os departamentos nacionais, tem proporcionado para a sua edificação. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e tudo que você empreender, em nome de Jesus.